Pessoal, aqui Beto Oliveira. Hoje a gente vai estar falando de um ramo de tintas aí de altíssima resistência à abrasão. Às vezes você tem um estacionamento, você tem uma quadra poliesportiva que você quer pintar, uma quadra de tênis, futebol de salão, seja lá o que for, uma área de grande tráfego de pessoas e você precisa de uma tinta que tenha resistência. Vamos fazer um diferencial na nossa conversa inicial, que é a diferença das tintas para piso da linha imobiliária, que é essas de base acrílica, né? Normalmente você compra em lojas de material de construção, loja de tinta, tal. As tintas da linha imobiliária são tintas adequadas ao piso, porém elas não vão ter a resistência de uma tinta industrial. A tinta industrial pode ter vários milímetros de espessura, é quase uma massa, né? Então ela tem grande resistência à abrasão, a atrito, a peso. Por exemplo, se você pintasse uma estrada de rodagem, uma tinta da linha imobiliária, mesmo adequada a piso, ela em pouco tempo vai estar apagada porque ela não vai resistir ao atrito do pneu de automóvel, do pneu de carretas sobre ela. Ela não vai ter longevidade. Agora, quando se trata de uma tinta de linha industrial, existe a tinta adequada para demarcação viária, demarcação de quadras e áreas de grande tráfego e áreas industriais também. Então a gente vai estar falando de um produto da Masa, né, que é uma empresa conceituada, e a gente vai estar falando da tinta de demarcação acrílica viária, que está enquadrada na norma DENIT 3.16. É uma tinta de resina acrílica com diluição em solvente de excelente resistência à abrasão e às intempéries climáticas. Acondicionados em baldes de 18 litros, galões de 3,6 e tem várias cores em branco, amarelo, preto, azul, segurança, vermelho, verde, cinza claro, cinza médio e cinza escuro. Ela está enquadrada dentro das normas DNT 3.16, como eu acabei de falar, e a BNT NBR 11.862 de 2020 e a BNT 8.169 de 2009, versão corrigida de 2011. A composição química é metilmetacrilato, pigmentos inorgânicos, cargas minerais, aditivos, solventes, alifáticos e aromáticos. Modo de uso: pincel, você pode usá-la com pincel, rolo de lã, nesse caso, diluir com 10% de thinner SM800, né? Normalmente a diluição, você usa o produto da própria empresa que você comprou, tá? Porque está tudo balanceado, tudo foi testado diante daqueles produtos, daquela linha de produção, né? Então, evitar usar um thinner de marca diferente, que você pode ter problema técnico, tá bom? Pistola, e na pistola airless, né, aqueles equipamentos de marcação viária que a gente vai estar colocando a foto aí, estamos colocando aqui no vídeo, tem que diluir mais, de 20 a 30%, porque devido à vazão, né, tem que passar pelo bico, aí você tem o produto tem que estar mais diluído, tá bom? E o thinner sempre, essa diluição com SM800 relativo a esse produto da Masa, tá bom? Se você comprar de outro fabricante, você verifica qual o thinner deles adequado para isso, correto? Então é isso aí, gente. O rendimento, ó, a gente vai falar da lata de 3,6. Se você aplicar uma espessura de 4 milímetros, de 9 a 10 metros quadrados por galão de 3,6. Se você usar uma espessura de 6 milímetros, você vai render um pouco menos, né? De 6 a 7 metros quadrados. E para camadas, no caso de lata de 18, 4 milímetros, você vai ter um rendimento de 45 a 50 metros quadrados.
e lata e na espessura de 6 milímetros de 30 a 35 metros quadrados, tá? Como eu falei, repetindo, nós temos as cores amarelo, azul segurança, branco, cinza claro, cinza médio, cinza escuro, verde e vermelho. O acabamento você tem fosco e o brilho máximo 20 UB, que é uma escala de brilho. Tá? A secagem ao toque de 10 a 15 minutos em condições climáticas favoráveis. É isso aí. É uma tinta de linha industrial. Se você vai pintar uma quadra na sua casa, se você quer fazer um piso, eu mesmo, quando fizer minha construção aí, em algumas áreas, eu não quero piso cerâmico, eu quero aquele concreto resistente, áspero, e aplicar uma tinta de linha industrial. Eu acho muito mais prático. Em algumas áreas eu acho até decorativo. Eu gosto. Existe uma tendência, né, que se manifesta na Europa de você criar casas com ambiente industrial, deixar aquele ambiente como se fosse uma fábrica, tal. É interessante, tubulação exposta. É isso aí, gente. Curta o canal, deixe seu like, deixe sua opinião. Nós agradecemos a presença de vocês. Forte abraço.